Se vocês forem um casal de cuidado, vocês têm tudo para completarem 10, 20, 30, 50 anos juntos. Com sacrifício, com luta, vencendo barreiras. Mas acima de tudo, eu estou com você porque eu te amo e eu quero cuidar de você. Eu estou com você porque eu te amo, quero cuidar de você. Se há cuidado no relacionamento, certamente haverá as bênçãos do alto. Amém? Irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e certamente os casais que vão ouvir esta pregação depois que ela foi feita. A palavra é para todos nós. Porém, propomos esta noite uma bênção, também uma escuta de maneira atenta pelos casais. Eu poderia trazer um outro texto, poderia trazer outras colocações, mas se você vai neste texto, ele tem algumas noções, algumas palavras, algumas dicas que Jesus passava para os apóstolos, mas que servem certamente para os casais. E nós vamos a este texto exatamente para ver aqui algo que pode e certamente servirá para melhorar o seu relacionamento conjugal. Meus irmãos, começo com um exemplo. Suponhamos que você vai dormir na casa de um amigo seu, ou uma amiga sua. Você chega um pouco mais tarde, cada um pega lá seu colchão, vai dormir. De manhã, você acorda, o seu amigo ou amiga, que é dona da casa, estão dormindo ainda. Você acordou, você não consegue ficar no colchão ali esperando. Aí você levanta, certamente passa lá no banheirinho, aí você vai na cozinha, tomar uma água, ou ver alguma coisa ali para esperar a pessoa acordar. Atenção! Quando você chega na cozinha, tem uma mesa de café da manhã, deliciosa. Suco de laranja, leite, chá, café, bolo, pão, queijo, rosquinha, fruta, copo, xícara, talher. Quem é aqui que fala assim, meu Deus, essa casa é uma casa mágica? Nós deitamos, não tinha nada aqui na mesa, como que nós acordamos e está tudo isso aqui? Isso é magia, isso aqui apareceu num passe de mágica. Quem é a pessoa que pensa assim? Ninguém pensa assim. O que nós pensamos? Certamente deve ser a mãe. Alguém preparou uma mesa farta de café. Que delícia! E como é bom ser bem acolhido numa casa. Certamente a mãe dele ou a ajudante sabia que tinha visita e já preparou essa mesa tão gostosa. Amém? O exemplo é claro, sim ou não? Sim. Então entenda uma coisa. Um casamento que é uma mesa pobre, que não tem nada, estou falando de linguagem comparativa. Um casamento que a mesa tem 3 pernas, forro rasgado, xícara quebrada, café frio, pão dormido, tudo desorganizado. Você vai olhar aquilo e vai dizer o quê? Alguém que deveria preparar, não preparou. E uma mesa bem preparada, o elogio ali está. Sabe qual é o problema de muitos casais? Eles entendem com clareza o exemplo que eu acabei de dar, mas eles não trabalham para que o seu casamento, o seu relacionamento seja de excelência. Não existe um casal conectado ou um casal desconectado por acaso. Atrás disso tem palavras, atitudes e sentimentos. E o que muda a vida de um casal não é a vontade, não é a palavra, é a atitude. Alguém tomou a atitude de arrumar aquela mesa da manhã. E se a pessoa não tivesse arrumado, nada estaria ali. Há casais que não fazem absolutamente nada para melhorar o casamento. Aí fica vendo o casamento do outro. Mas tal pessoa tem sorte. Tal pessoa nasceu um para o outro. Aí vem os carentes fãs de Fábio Júnior. Acharam a metade da laranja. A metade da laranja. Olha, me ajuda. Me ajuda. Se você que não namora ainda, vai uma dica para você. Se você for arrumar um namorado e a namorada, arrume uma laranja inteira. Você namorar a pessoa pela metade, além de ser complicado, não dura. Não dura. Porque a pessoa que é a metade da laranja, ela só é com você. Aí se você diz que você vai pular fora, isso no tempo do namoro, o que a pessoa diz? Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Eu te mato e eu me mato. Não vou aqui citar os casos específicos, porque eu não entendo o que acontece, que uma tragédia puxa outra, uma desgraça, 2 desgraças. Se você vê no Brasil assim, pega fogo no lugar, pega fogo em tudo quanto é lugar. Cai um avião, começa a cair avião. Esses últimos dias, eu acompanhei 3 casos
de marido que terminaram o relacionamento. A mulher disse não. Um pegou a filha e matou a filha. O outro pegou o menino e matou o menino. E último agora, que eu li hoje, um pai pegou 2 meninas e as mataram carbonizadas. Os 3 detidos. E a pergunta é, por que você fez isso? Para a mãe ver a dor que ela me causou. Ela não vai esquecer isso nunca mais. Meus irmãos, olhe o tipo de pessoa com que nós estamos nos relacionando. E aqui eu quero abrir um parênteses, não é o tema da pregação, mas eu sei que tem muitos casais conosco e muitas pessoas que querem ter um casamento e muitos que o casamento não deu certo. Vamos entrar aqui nos motivos, não deu certo. Cuidado, gente, cuidado. Principalmente você, das grandes cidades, onde ninguém conhece ninguém, cuidado com a sua carência, para você não colocar para dentro da sua casa um inimigo. Está crescendo e muito o assédio a meninos e a meninas jovens, porque a mãe separada se apaixonou por um outro e não sabia ao certo quem era o outro. 1 mês, 2 meses de convivência, já leva o cara para morar dentro de casa. Então nós precisamos, gente, por favor, colocar a nossa cabeça no lugar e entender que se conhece alguém só depois que se come com ele ou com ela um pacote de sal. Veja na sua casa quanto tempo demora para você comer um pacote de sal. Nós estamos numa era um pouco desequilibrada. As pessoas se conhecem ontem, se amam hoje e vão morar junto amanhã. Aí depois reclama das desgraças que vão acontecendo. Então é preciso que você vigie primeiramente a sua vida. O que você deseja? Qual a história que você quer construir? E ao invés de ficar esperando a pessoa certa, seja a pessoa certa para alguém. Ah, para, eu estou esperando a pessoa especial. Para com essa bobagem. Se torne uma pessoa especial e esta outra chegará. Se você não está bem consigo, não é o outro que vai te completar. Já já começa o ciúme, a implicância, as brigas, aí aquele príncipe encantado, aquela princesa se transforma num bruxo, numa bruxa em pouco tempo. Então o verdadeiro relacionamento é o relacionamento de troca e não um relacionamento para receber ou dar. Há casais que um dos dois é aquele que oferece. Ele oferece cuidado, ele oferece carinho, ele olha horário, ele olha roupa, ele oferece. Mas aí pergunta para a pessoa, o que você está recebendo? Ah, eu não recebo muita coisa não, a minha vida é ofertar. Existe o outro lado, pessoas que só recebem. Aí você pergunta, o que você tem ofertado? Ah, por enquanto nada, por enquanto eu só estou no recebendo. E aqui merece uma atenção especial. Pessoas que gostam de ofertar, mas elas têm dificuldade de receber. Elas fazem bem para a família toda. Quando alguém vai fazer bem para ela, ela se sente mal. Ela não se sente digna de receber. Outros, eles têm facilidade de receber e eles não ofertam porque eles acham que não tem nada para ofertar ou eles não vão aceitar a sua oferta. Então, quando a gente faz encontro de casais, eu brinco muito com os casais sobre um colocar a mão em cima do outro. Então, se uma mão está assim, a outra mão estará assim. Então, o que está com a mão assim é o que oferece. O que está com a mão assim é o que recebe. Eu distribuo geralmente, pode copiar a dinâmica, não tem problema nenhum. Eu distribuo para os casais uns pacotinhos de chup-chup cheio de algodão. E eles vão sair pela sala distribuindo algodão. O algodão simboliza o carinho. A hora que a dinâmica começa, tem gente que sai distribuindo algodão para todo mundo. Só que tem um problema. Ela volta com o pacotinho vazio. Ela deu, mas ninguém deu para ela. Outros estão com o pacotinho cheio, com a mão cheia de algodão. Ele só ficou parado, só recebendo. Qual seria o sentido profundo da dinâmica? Você voltar com o pacotinho como você saiu. Você saiu com o pacotinho cheio, voltou com o pacotinho cheio. Porque você não só deu e não só recebeu. O sentido seria esse. Uma mão oferece, a outra. Esse é o segredo do matrimônio. Esse é o segredo do casamento. Uma troca constante. Uma via de mão dupla constante. Não se vive casamento uma pessoa só. Ah, padre, lá em casa é 100% relacionamento, eu entro com 70%, meu marido com 30%. Não existe isso. É 100 e 100. Você sendo 100% o marido que você deve ser e você sendo 100% a esposa que você é chamada a ser. E onde que se aprende este relacionamento conjugal? Claro, ele começa no namoro. Namoro é para acabar. Me desculpem se eu toco na ferida de alguém. Namoro é para acabar. Namoro de 10, 15, 20, 30 anos, tem alguma coisa errada nisso aí. Ninguém nasceu para ficar namorando. Ou o namoro acaba, porque os dois não dão certo, tem que acabar mesmo.
Melhor acabar namoro que acabar casamento, ou o namoro acaba porque os dois vão se casar. O casamento é o compromisso. E o fim do namoro sem casamento, nós não podemos firmar compromisso. Nós somos muito diferentes. Então essa questão de namoro que não acaba, tem alguma coisa errada. Ou é a falta de compromisso, ou é uma enrolação mesmo. Vamos ficar só no tico-tico, no fubá, e vamos ver até onde vai. Namoro é para acabar mesmo. Mas o matrimônio, ele tem que ser como uma botija de vinho, uma garrafa de vinho. Quanto mais velho, melhor. Só que tem um problema. Tem um problema. Quem gosta de vinho aí? Eu gosto. Quem gosta de vinho? Isso. Beber vinho é uma arte, viu? Se você abre uma garrafa, o certo é, abriu a garrafa de vinho, tome a garrafa de vinho. Mas isso é para quem está com amigos, né? Você na mesa, 4, 6 pessoas. Você não vai a partir de hoje, eu fui à missa, esse padre é dos meus, viu? Esse padre é dos meus. Ele disse que abriu a garrafa, tem que tomar. Aí está virando uma por dia. Esse padre é dos meus. Não me leva para o caminho dos porcos, não. Com certeza, eu que moro sozinho, e muitos de vocês, talvez você goste de vinho, seu marido ou sua mulher não goste. Você não vai tomar numa sentada uma garrafa de vinho. Então existem certos objetos que vão lacrar o vinho para não deixar o ar entrar. Então ele fica lacrado, você abre para tomar, né? No máximo 2, 3 vezes. Minha pergunta é, um vinho que não é cuidado, ele vira o quê? Exatamente, vinagre. Quando você se casou, vocês dois eram uma botija de vinho. Quanto mais velho, melhor se cuidar. Se não cuidar, ele vira vinagre. Que o diga, ele não está aqui, que o diga Daniel, que é o nosso sacristão, auxiliado pelos cerimoniários aqui. Por que eu digo isso? Porque o padre, em cada missa, eu uso um pouquinho de vinho. E não existe uma garrafa do tamanho do vinho que o padre usa na missa, uma garrafa normal. Então o sacristão ele tem que ter o cuidado de cuidar daquele vinho, tirando um pouquinho para cada missa, e ele tem que chegar no final da garrafa sem virar vinagre. E pergunte para ele se isso é possível. É totalmente possível, porque eu nunca consagrei vinagre aqui. E a garrafa vai até o final. Quanto se cuida. Se você cuida do seu casamento, ele é um vinho melhor a cada dia. Se você não cuida, ele vai virando vinagre. Eu vi na carroceria de um caminhão uma mentira e que muita gente aceita como verdade. Você pode até não falar, mas muita gente, é isso aí. Estava escrito assim, Deus criou o amor. O diabo, para trabalhar, criou o casamento. Olha aí. Deus criou o amor. O diabo, para trabalhar, criou o casamento. Aí se você olha a família de certas pessoas e de certos casais, parece que a frase tem sentido. Porque eles eram muito felizes antes do casamento. Depois que casaram, virou um inferno. O que está faltando? Cuidado. Cuidado, porque senão virará vinagre. Não é? O evangelho que nós ouvimos, ele não está falando para os casais. Aqui é um discurso de Jesus, chama discurso sacerdotal. Ele está orando ao Pai pelos seus discípulos. Está em João 17, 11 a 19. Porém, eu quero, de maneira proposital, olhar para o texto e perguntar, neste discurso de Jesus, o que ele oferece para os casais? O que ele oferece para você que está namorando e quer um casamento abençoado? Você que já é casado e quer um casamento conectado? Porque eu posso ser uma pessoa idiota, gente. Às vezes me falam se eu sou, que eu paro de pregar essas coisas. Mas eu não conheci até hoje, e olha que eu viajo, um casal de namorado que disse assim, padre, nós nos odiamos, nós queremos casar para sofrer mesmo. Eu quero fazer a vida dela no inferno. Vem, você vai casar, você vai ver. Eu que vou ser a capeta da sua vida. Eu nunca escutei um casal falando isso, não. Você já escutou? Eu escuto o contrário. Aí, padre, se Deus quiser vai dar certo. Eu acho que eu vou pedir no final do ano, ela em noivado. Essa moça está esperando esse convite, tem 3 anos. O rapaz está esperando não sei o quê. Aí no final do ano, ele abre a caixinha a ela. Oh, que surpresa, está esperando isso. Ela fala, e chora. Aí ela ajoelha, abre a caixinha. Você quer casar comigo? Sim, sim. Pergunte a este casal, você está casando para ser infeliz ou realizado? Realizado. Você está namorando essa pessoa porque é a pessoa mais chata que você já encontrou? Ou é a pessoa que você ama? É a pessoa que eu amo. Você está casando para dar certo ou errado? Certo. Então se há tanta coisa positiva, tanto amor, tanto sonho, tanto projeto, por que a coisa azeda? O evangelho eu encontrei algumas palavras e algumas ideias para os casais. Repito, o evangelho não fala disso. Eu peguei algumas ideias só para você ver
que algumas podem ser o que está faltando no seu relacionamento. Jesus começa dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está falando da unidade dele com o Pai. Ele é Deus com o Pai. Ele é o Emanuel, segunda pessoa da Trindade. Mas quando você se casou, os que já se casaram, vocês ouviram: o homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são mais dois, uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Quando a Bíblia usa uma só carne, a palavra carne é sarx, do grego, S-A-R-X. Sarx é a matéria, é a vida. Ou seja, até você se casar, era eu, era meu. Depois do casamento, nós, nosso. Eu não entendo, claro que eu não falo nada, mas certas casas que eu vou abençoar, e talvez um almoço que me convidam, eu vejo pouca coisa que a coisa não vai bem. Ah, padre, deixa eu te mostrar aqui o meu cachorro. Aí vem o pet. Padre, aqui ó, essa semana eu troquei de carro. Vem cá para o senhor ver o meu carro. Ah, padre, aqui é o meu quarto. Ô, amor, cadê o meu prato? Mas que eu falo pro cara: você casou para quê? Vai ser chato no inferno? Você queria meu? Muda para uma ilha, vai viver lá. E isso eu estou dando exemplo, e você talvez veja na sua casa, que há certas coisas que o nosso e a nossa desapareceu. Eu não gosto de acordar: não dirija o meu carro, não abra a minha gaveta. Eu não estou dizendo que você vai perder a sua individualidade depois do casamento, mas o casamento é preciso haver essa troca. Aí quando você acha que é muito normal, meu carro, minha casa, minha porta, minha moto, aí depois que tem filho, e o filho apronta, o que o pai fala? Ô menina, chama minha mulher aí, vem ver o que o seu filho está fazendo aqui, ó. Eu já escutei. Venha ver o que o seu filho está fazendo aqui. Aí a polícia depois, no adulto, leva o rapaz, aí a mulher leva o marido. Vem cá, o seu filho está traficando. Gente, se Jesus e o Pai falam da unidade, o casamento é uma unidade. E onde que você vai experimentar se existe esta unidade? É no namoro. É no namoro que vai se aparar as arestas. O namoro tem aquelas briguinhas, é bom que se tenha, aí se resolve a questão. Você começa a ver como que a sua namorada age, como que o seu namorado age, se dá para levar um cara desse, uma menina dessa, a vida toda. É no tempo do namoro. Eu atendi um casal certa vez, qual que era a reclamação dela? Ela não gostava do cheiro dele. Eu falei: minha filha, às vezes eu para cheirar agora, você nunca cheirou esse homem não? Depois do casamento? Ah, pai, é porque eu não estou aguentando o cheiro dele. Eu devia ter cheirado antes. Certas coisas de afinidade, elas vão se afinando no casamento, elas vão se lapidando no noivado para se concretizarem no casamento. Começa no namoro, vai aprofundando no noivado e concretiza no casamento. Então, se há alguma coisa que você precisa resolver de relacionamento, você não vai lá: não, depois que casar melhora. Não melhora, piora. Depois que casar não vai melhorar, vai piorar. Aí a moça sai com o rapaz, tadinho, talvez o rapaz não teve uma formação mais rebuscada, né, na etiqueta. Aí ele come um sanduíche e fica assim. A carne voa ou desce, uma das duas. Ou a carne voa, ou ele... A primeira vez que ele deu uma chupada de dente, a namorada falou assim: vamos dar uma DR, minha filha, vamos dar uma DR. Sobre o quê? Sobre a carne no dente. Olha aqui, fulano, todo criticando, mas eu tenho uma dificuldade com gente que chupa dente. Aí você pode contar uma mentirinha. Meu pai chupava dente, meu tio, eu saía até da mesa. Não estou te culpando, não. Mas quando a gente sair junto, agarrar uma carninha no dente, não vá pegar o garfo, não faça isso, não pegue a faca, não. Um palito, que não é muito usual, mas é melhor do que ficar no... Aí você põe uma mão, põe o palito, tira discretamente. Ou, se for um lugar um pouco melhor, você vai no banheiro, lá vai ter um fio dental, você passa o fio dental com tranquilidade, vai ter um cepacol, dá uma bochechada, a demanda eu vou te dar um beijo mais limpinho. Mas que chatice, hein? Não é chatice, é um cuidado. Imagina, amor, aí depois que casar, você subir na empresa, aí tá todo mundo na mesa, me dá uma chupada de dente, você passa um palito, a carne voa, opa, uma coxa voando, meu Deus, desvia. Não dá, né?
Se é para brigar, brigou ali. Resolveu, ele já pôs na cabeça, olha, essa menina aí eu vou te contar, é meio chata, viu? Mas tadinho, isso aí eu não vou chupar dentro nem tirar carne com a unha perto dela não. Pronto. Aí não fala, tolera. Aí ele chupa dente no primeiro ano, ele chupa dente no segundo, ele chupa dente no namoro. Estou dando um exemplo de dente para não pegar na ferida. Aí eles se casam. Aí um dia o cara na mesa. Aí a mulher vai implicar com o marido. O que o marido vai responder para ela? Você me conheceu assim? Eu chupei dente a vida toda. Por que você está falando isso aqui agora? Vocês não são bobos, né? Eu peguei esse exemplo para não falar os outros. Está sim de casal brigando, porque eles deixaram para falar depois o que era para ter falado no início. Toleraram anos, agora quer corrigir e o cachimbo já entortou a boca. Então é preciso saber, nós temos uma unidade, então vamos aparar aqui o que nos incomoda. Vamos mostrar o que nós temos de afinidade. Não, padre, afinidade. Os opostos se atraem. E depois do casamento se atracam. Antes do casamento eles se atraem, depois do casamento eles se atracam. Aquela frieza no casamento. Já contei essa aqui, eu acho. Um dia de calor, é de uma mulher carente, tem mulher que fica carente. Querendo o marido dela, o marido deitado, quase tendo um infarto. Aquele calor à tarde, sábado à tarde, 41 graus, o cara está deitado na cama com aquele ventilador velho. E é deitado de cueca. Ainda se fosse uma cueca, tudo bem, mas não é a cueca. Aquela cueca do elástico relaxado, que a senhora sabe, furada, para piorar, cor de pele. Gente, cueca cor de pele é o fim. E para piorar, um pingo de xixi na cueca. E ele deitado. Eu já falei isso em certas pregações, o pessoal fica rindo. Mas essas coisas salvam casamento, viu? O marido, me ajude aí. Ele tem que ter, gente, primeiro, caprichar nas peças íntimas. Cueca e meia. Sua mulher, tem mulher aí que diz assim, fala, padre. E a mulher não pode falar que você xinga, não é? Cueca relaxada, meia, sua mulher fala assim, ó, se você passar mal, você vai passar vergonha sozinho, viu? Você não me chama, não. Um dia, não vou contar quem, a pessoa tinha uma calça. Aí a cueca estava meio assim, ele puxou a cueca, só tinha o elástico, não tinha mais nada. Eu falei, o que é isso? Não, apareceu que eu estou de cueca, já acabou o restante. Aí tá de sapato, puxa o cano, só tem um cano, tem meia não. Mas que isso é desmazelo? Gente, não é pobreza não, viu? Isso é desmazelo. O marido, abre parênteses, por que eu estou falando essas coisas? Porque se você não cuidar, vai aparecer quem cuide. A ficha sua não caiu ainda não? Que a sua mulher lida com outros homens e o seu marido lida com outras mulheres. Se vocês não se cuidam e o relacionamento fica desgastado, a mente começa a ter ilusões. O marido chega em casa, a mulher está fedendo a óleo. Não passa uma pintura, não passa um batom. A última vez que depilou foi antes da pandemia. Misericórdia. Me ajuda aí. Aí ele está no trabalho dele. Aí tem a secretária, cheirosa, cabelo arrumado, boca de Angelina Jolie, levando café. Gente, o cara é homem. Aí ele começa a pensar na mulher e ele começa a pensar na secretária. O final da história todo mundo sabe qual é. E isso eu não estou tirando da minha cabeça. São pesquisas que dizem o que levou o casal a ter experiência com outra pessoa extraconjugal. Entre os itens, falta de carinho, falta de cuidado, falta de autocuidado e higiene. Saiu agora uma pesquisa inglesa, o que mais leva os casais ingleses a se separarem. Saiu agora. Eu escutei voltando lá de Maringá, terça-feira. Liguei lá na Itatiaia, o repórter estava contando a pesquisa. Primeiro, todo mundo já sabe qual que é o primeiro. Traição. Segundo, dinheiro, problema com dinheiro. Sempre foi. Primeiro, traição. Segundo, problema financeiro. Tem décadas que é esse. Mas agora saiu o terceiro. Qual é o terceiro motivo? Quem sabe? Alguém viu a pesquisa? Qual é o terceiro motivo que leva os casais a se separarem? Não, o telefone ficou no quarto. Mas não é no quarto do casal, não, quarto lugar. Senão ficou no quarto também. Não, quarto. Sabe o que a pesquisa disse? O ronco. Aí o cara até riu e falou, gente, os ingleses estão com tempo fazendo esse tipo de pesquisa. Né? Mas foi interessante. Eles colocaram um microfone sensível nas pessoas que a mulher reclamava que o marido roncava. Claro, tem mulher que ronca também, mas a pesquisa pegou os homens. Aí a altura do ronco do marido estava em 90 decibéis. A gente conversa, o ser humano conversa em 50.
O aspirador de pó, eles falaram lá, tem 70. O que tem 90? O motor de um trator e a serra elétrica. Tem 90. Para você ver que você está dormindo com o motor no seu orelho. Aí uma psicóloga muito ponderada disse, a coisa começa quando um começa a dormir no outro quarto. Não dá para dormir com você, eu vou dormir no outro quarto. Aí a relação sexual diminui, o interesse diminui, a atenção da mãe vai para os filhos, ela se sente acolhida junto com os filhos, no quarto dos filhos, e ela diz, daí para baixo é um casamento de pinguela abaixo. Aí ela diz, os tratamentos que tem, coisa põe na boca, hoje tem recurso para tudo. Aí a mulher dizia no final, se você quer manter a sua esposa, cuide do seu ronco, porque na Inglaterra é o terceiro motivo de separação. Então veja, meus irmãos, é o autocuidado. Eu vou até falar uma palavra aqui que tem gente que acha ruim, mas é verdade. É uma questão de respeito. Amém? Ou eu estou falando bobagem? A pessoa sabe que está quase sofrendo uma parada cardíaca. E ela está dormindo do lado de alguém. E a pessoa cutuca, a pessoa fala. Ela fala, não dormi nada bem, você está roncando cada dia mais. E é todo dia, todo dia. Até quanto que isso vai durar? Mas eu tenho um problema. Não, ninguém está falando do seu problema. Eu estou falando do respeito e do cuidado com o outro. Padre, mas não tem problema. Eu não me vejo roncando, os engraçadinhos. Olha que eu estou roncando. Você não vê não, mas o outro lá está sofrendo. Então a psicóloga falava, é questão de cuidado, questão de respeito, questão de zelo, né? Aí eu falava sobre o homem lá, numa tarde de calor, esperando sua mulher. Não foi aí que eu estava? Aí o homem pôs aquela cueca, qual que é aquela cueca, padre? Aquela cueca larga, bonita, largona, o elástico largo, nova. E para de cueca roxa, amarela, fluorescente. Não. Põe uma cueca preta, clássica, azul marinho, bonitona, com o nome da cueca. Aí você deita na cama, barriga para fora, peito para dentro. Barriga para dentro, né? A barriga já está para fora, né? Barriga para dentro, peito para fora. Dá uma realçada no músculo. E aquela cara assim, ó, macho alfa na cama. Assim. Aí a sua mulher vai olhar, ela vai dizer... Ela não fala, mas ela pensa assim, obrigado, papai, obrigado. É o meu marido. Agora, se você está achando ruim, ela vai olhar e ela vai falar assim, papai do céu, eu casei com um trigo, de onde saiu esse joio, Senhor? E o marido que me contou que a mulher estava muito católica. Padre, minha mulher está no catolicismo. Eu falei, por quê? Ela está orando mais. Desde que nós nos casamos, ela está orando mais. Eu falei, que bênção, que bênção. Mas eu não estou entendendo, padre, é o dia da oração. Eu falei, qual o dia? O dia que eu falo com ela, hoje à noite tem. Ela começa a rezar. E na hora, aí que ela reza mesmo. Eu falei, eu vou te ajudar. Mas ela está rezando o quê? Eu não sei, padre, eu não sou mãe de igreja, não. Eu sei que quando eu estou preparado, eu saio do banheiro como um lobo selvagem, ela olha para mim e ela ergue na minha direção a medalha de São Bento. Eu falei, danou-se. Ih, meu filho, não tem nada pior do que você pensa. Uai, padre, não é bênção, não? Eu falei, não. Você não conhece a oração, não, meu filho? Não conheço, não. É assim, ó. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Ela olha para a cueca. É mal o que me oferece. Papai do céu. Falou, meu filho, você trata de mudar. Porque a sua mulher está rezando, que ela não está te aguentando. Gente, vamos lá. Há uma maiada aí. Claro, as mulheres eu não vou falar que elas já se cuidam um pouco mais. Mas vamos falar para os homens. Mau hálito, CC e chulé, 0. Seja um homem aciado, cheiroso. Imagina, você deita na cama e levanta o braço assim, a sua mulher. Que delícia, amor. É a nova colônia. Qual o nome? Amor a 2. Você é tão engraçadinho. Padre, mas que frescura. Ou então você pode ter uma cama de repouso no espírito. Levantou a mão, o CC é tanto que a mulher... Você dormiu? Não, desmaiou. Hoje ninguém aguenta uma cebola debaixo do braço. E de onde eu estou tirando essas coisas? Vocês acham que é da minha cabeça? Não. Eu trabalho com casais, tem 17 anos. E a maioria que me procura são mulheres. E de vez em quando, em certos encontros Brasil afora... Eu tenho mandado um questionário para o casal, o que vocês gostariam que falasse nas palestras. Sempre aparece higiene pessoal. Por que eles estão pedindo para falar sobre isso? Porque eles não estão cuidando. Aí a moça, a mulher toda apaixonada, o cara quer beijá-la com mau hálito. Põe a língua para fora, a língua toda branca, não tem um raspador de língua.
Aí ela dá assim um beijo mais puxado, sai um dente do cara na boca dela, cariada. Ai, eu tô perdendo massa óssea. Me ajuda. Misericórdia, gente. Pelo amor de Deus. Não. Vocês estão rindo, mas vamos cuidar direitinho. Vamos. Limpinho aí. Então o marido está lá na cama, todo preparado. E para aquela noite, um conselho para os maridos aí. Para aquela noite X, não tem a noite X? Essa noite D. A noite D. Para essa noite, onde você sabe que vai ter o relacionamento sexual, o xexe, você pode ter uma cueca especial essa noite. Oi, padre, como é a cueca? Não, já disse aqui como ela é. Só que você vai comprar um número a menos. Se é G, pega um M. Se é um M, pega um P. Se é P, eu vou orar por ti. Eu vou profetizar vitória na tua vida. Eu dou demais. Os acordes. Eu vou orar por ti. Aí alguém me pergunta, ô padre, você está brincando, né? Por que eu tenho que pegar uma cueca menor? Por quê, meu filho? Por quê? Para dar uma realçada no colega. Sua mulher vai ficar felicíssima. Depois você me conta a cara dela. Ela está acostumada lá com esse tapetinho aí. Aí, você põe uma cueca menor, ela chega no quarto. Ei, amor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Brincadeira à parte. Cuide de você. Aí uma mulher carente. Olha o perigo. Mulher carente. É aí que o diabo tenta. Homem carente. É aí que o diabo tenta. Eu prego brincando, mas a coisa é séria. Hora que a mulher está com seu marido, qual que seria o normal? O marido olhar para ela e falar assim, é a minha mulher. É quem eu cuido, nós estamos envelhecendo juntos, mas na idade dela, ela está muito à frente da maioria. Linda, se prepara para mim. Porque se isso não acontecer com a sua mulher, a sua cabeça vai começar a ter interesse por outras. É aí que a coisa entorna. A mulher olha para o seu marido, ela tem que sentir atração. É o meu marido. Nós estamos juntos. Aí o cara não cuida. Aí começa a aparecer alguém que cuida. Cuidado com isso. Cuide. Aí a mulher chega, o marido está na cama, ela olha e pensa assim, ô papai, é um sábado, 4 horas da tarde, 41 graus, o homem está quase morrendo. Aí ela vai, põe também um sutiã novinho, calcinha com a rendinha, ela vai e deita do lado dele. É uma mulher de fé. Ela deita e começa a rezar. Ó Senhor, acorda esse meu marido. Faça com que ele me ataque. Tadinho, casal tem essas coisas, não tem? Relacionamento íntimo. Aí, padre, eu não tenho relacionamento íntimo. Então você tem amizade, você casou com seu amigo. Eu já escutei, isso é verdade? Qual a diferença de uma amizade profunda do matrimônio? O sexo. Porque as duas têm carinho, têm cuidado, têm presença. Você não está fazendo sexo com seu melhor amigo. Então o sexo ele faz parte do casamento. Ele é unitivo e ele é reprodutivo. Então o sexo mantém o casal conectado. Então a mulher queria o marido. Ela se casou, ela está num período fértil, ela está doida para ter relação com o marido. E o marido, não sei o que ele está aprontando ali do lado, tá? E temos que sofrer um ataque. Mas a oração tem poder. Tem, a oração tem poder. O marido acorda assim e põe a mão na cabeça dela. Ela fala, nossa, é isso aí, amor. Quando você não faz um cafuné? Ele passa a mão na nuca. Ela, delícia, papai. Continua. Aí ele desce as mãos pelas costas. Ela fala, o que eu pedi a Deus? Vai com tudo. Aí ele passa a mão na região lombar. Ela, aí ele para. Aí ela com aquela voz, né? Amor, continua, vai. Pode continuar. Falou, não. Achei o controle, estava aqui na cama, eu quero ver Perdi o controle, achei, estava procurando. Vou ver um futebol aqui, pelo amor de Deus. Vai ver futebol? Me ajuda aí. Né? Gente, são casos, mas que tem um fundo de quê? Autocuidado. Eu já escutei de muitos casais, padre, meu marido não dá dando couro. Eu preparo o jantar, eu me insinuo para ele, eu já comprei lingerie, nada. E o marido reclama a mesma coisa, padre, toda vez que eu procuro, ela não quer. E isso abre brechas para quê? Para o mal entrar e acabar com o casamento. A Escritura diz, não vos priveis um ao outro, a não ser por um curto tempo, combinado com os dois, para se dedicar à oração. Depois disso, volte a ter relação com seu cônjuge. A Bíblia fala que um período longo sem relacionamento atrapalha o casamento. Então lembrem, vocês são um. E na presença de Deus é preciso continuar um. Outras coisas que a gente poderia refletir, eu só vou citar, não é? Está falando, eu guardei-os e nenhum deles se perdeu. Jesus falando dos discípulos.
Deus confiou para ele os discípulos, ele os guardou e não perdeu nenhum. Não perca a sua mulher. Não perca o seu marido. Amém? Porque se há alguma coisa que o diabo quer é destruir seu casamento, destruir sua família. Aí você está levando o casamento como se estivesse tudo bem. Não, não está tudo bem. Vigia, cuida, zela. Teve um caso aí, é de chorar o caso. Acho que foi no Carrefour. O marido foi fazer compra, era trem demais. A mulher, eu vou para um corredor, você vai para o outro. O marido vai e perdeu a mulher. Ele andando nos corredores assim, cadê a mulher, gente? Perdeu, a mulher sumiu. Sumiu a mulher. Tragédia. Ele vai e bate o carrinho no outro carrinho. É um outro marido. Falou, desculpa, companheiro. Falou, não, desculpa, é porque eu estou procurando a minha mulher. Falou, a sua sumiu? Desapareceu. A minha também. Não estou entendendo. Mas também tem esse tamanho que eu falei com ela, fique comigo. Ela quis adiantar, eu não estou achando. Nós estamos no mesmo mato então, meu filho. Você perdeu a sua, eu perdi a minha. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, 2 procuram melhor que uma. Como que é a sua mulher? Me fala como que é a sua, depois eu falo como que é a minha. Aí se um vê a outra, isso ajuda muito, ajuda muito. A minha é a minha estatura. Tem um cabelinho assim, cor de mel, bonitinha, não é? Tá com uma blusa assim, um rosa, misturado com um vinho, calça jeans, sandalinha, assim um rosto bonitinho, ela é tela assim, meu amorzinho, tá bom. E a sua? Olha, cara, não é para falar nada não, mas Papai do céu me abençoou. Eu casei com a ex-miss do Rio Grande do Sul. Ela tem 1,85 m. Ela está de um vestido preto, com tule um pouco transparente. Tem o cabelo longo até na cintura. A saia dela está acima do joelho. Tem uma tatuagem de sereia na panturrilha. Uma panturrilha bem trabalhada. Ela está com um tamanco prata. Se você olhar bem aqui, você vê que tem um decote. Ela colocou um pouco de silicone esses dias, está um pouco dolorido. Ela colocou um pouco na boca, tem uma boca assim, maior. Ele falou assim, tá bom. Eu vou com você procurar a sua. E a sua? Se lasca a minha, meu filho. Eu estou querendo encontrar a sua. Ô, gente, tem sentido uma coisa dessa, sim ou não? Não tem sentido. Você tem que procurar aquilo que é seu. Só que o mundo de hoje está fazendo você olhar para aquilo que é seu e não ter valor naquilo que é seu. Eu fiz questão de colocar no meu Instagram, já tem uns dias, a inteligência artificial, vocês viram, criou um homem e uma mulher perfeita, de acordo com a maioria do povo. O homem é um rapaz, bem aparentado, tem os olhos meio castanho claro, tem altura, não é muito gordo, é mais definido, não é tão forte, etc. A moça também, puxada por loiro, etc. Só que isso aí não fede nem cheira. Porque a maioria de nós estamos fora desse padrão da inteligência emocional. Inteligência artificial. Estamos fora também da inteligência emocional por ficar vendo essas coisas. Só que o texto que eu coloquei lá é que é o problema. Não há problema a inteligência artificial criar um rapaz ou uma moça perfeito. O problema é o que nós vamos fazer com aquilo, sendo que eles não nos retratam. Aí leia o texto. Depois que eles mostraram esse homem, esta mulher, nos Estados Unidos, aumentou nos adolescentes e jovens depressão, ansiedade, suicídio, crise de pânico, porque eu não consigo ser quem a sociedade quer que eu seja. Isso é uma bomba no emocional. Pessoas que não se amam, que não se gostam, ficam se comparando ao homem ou à mulher ideal, sendo que está muito distante da nossa realidade. Então, meus irmãos, não perca aquilo que Deus te confiou. No dia do seu casamento, Deus te entregou este homem que está do seu lado, para que você possa ser na vida dele alguém que vai levá-lo para o céu. Casamento não é uma questão só de felicidade, é uma questão de santidade. Padre, eu casei para eu ser feliz, já como casou errado. Você devia ter falado, eu casei para fazê-la feliz. Se você quer ser feliz, já começou mal. Mas muito mais do que felicidade, é uma questão de santidade, amor. Nós temos que ser um triângulo amoroso. Temos que ser um triângulo amoroso. Como? Eu, você e Deus. Deus tem que fazer parte do nosso relacionamento. O marido, cuidar da sua esposa, cuidar da santidade da sua esposa. Os pais, a santidade dos filhos. Eu não perdi nenhum deles. Não perca nenhum dos que Deus te confiou. Você que é homem, lá na sua casa, não seja um homem de H maiúsculo, seja um homem de Deus. De Deus. E Deus vai prover. A palavra tem outras coisas, não vou citar tudo, mas mais uma que eu achei bem interessante aqui, digo essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós.
O seu discurso, a sua conversa dentro da sua casa, alegra o seu marido, alegra a sua mulher. Quando vocês sentam para conversar, vocês levantam mais felizes. Olha a cara do seu marido quando você fala com ele assim: ô amor, estou precisando conversar com você. Qual que é a cara que ele faz? Pois não, amor, pois não. Ou, fala. Ou, qual que é a bomba dessa vez? Quer dizer, qual é o rosto? É pelas conversas anteriores. Pelas conversas anteriores. Quando o seu marido conversa com você, você consegue escutá-lo? Ou você é só aquela que fala e ele é aquele que escuta? E quando ele precisa falar, ele não fala nada. Vocês conversam sobre o quê? Tem casal, gente, que só conversa sobre futilidade. Não foi quente hoje, né? Bem quente. Quem ganhou o jogo? Goiás. Perdi. O que tem de jantar? Pede aí no iFood, fazer nada. Cansado. Vamos pedir então. E o pet? Dormindo. Fica só nisso. Não fala de sonho conjugal. Não fala de planejamento conjugal. O marido não olha para a sua mulher e faz a pergunta das perguntas. O amor, como que você está por dentro? Como que está esse coração aí? Olha para mim, meu amor, pode falar, eu não vou brigar com você. O que eu posso melhorar como marido? Me fale. Esposa que tem perguntado para você, marido, o amor, pode falar, eu não vou brigar. O que eu posso melhorar como mulher? Agora, não basta fazer a pergunta e depois que o marido falar, você começa a pular nele, unhar, jogar álcool, fogo, não resolve. Mas ele falou que eu não sou, padre. Ele falou que eu tinha que... Não. Não é que você é ou deixou que ser. É a percepção dele. A percepção dele. Suponhamos que o marido diga para a mulher, você é uma mulher muito orgulhosa. E você não se considera uma mulher orgulhosa. Qual deve ser o pensamento? Não é provar para o marido que você não é orgulhosa. Não. O pensamento seria, o que aconteceu? O que eu posso ter feito ou dito que passou para ele esta falsa imagem que eu não sou? Você melhora como mulher. Vice-versa. Você melhora como marido. Então não se percam. E no diálogo, leve alegria. E por último, o versículo 17. Consagra-os na verdade. Gente, eu sei que não é fácil isso aqui. Jesus é a verdade. Quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Não existe mentirona, mentira e mentirinha. Existe mentira. E se você começa a mentir no casamento, coisas bobas, para sustentar a coisa boba, você terá que contar outras mentiras. E para sustentar mentira atrás de mentira, você tem que continuar mentindo, até que um dia a pessoa perca a confiança em você. Eu não entendo, isso eu não entendo. Vou te dar um exemplo pequeno. Um exemplo pequeno. Eu escutei uma frase de Raniero que ele falava assim: o amor não cabe mentira. Vamos repetir isso? O amor não cabe mentira. É você que está conosco aí no YouTube, escreva aí nos comentários. Vamos lotar isso agora. O amor não cabe mentira. E é interessante. Quando você ama alguém, assim, você quer o bem da pessoa, e você fala para ela uma mentira, seja que mentira for, quando você olha para o rosto dela, te dá um sentimento de dó, de pena. Que coisa. A pessoa acreditando em mim, eu estou mentindo na cara dela. Esse sentimento tem que estar no nosso coração. Não vou contar para quem, não. Mas um dia desse, quase que eu tenho uma fora de mentira. Padre, o senhor fala muito mentira? Não. O senhor mente? Minto. O senhor mente? Minto. O senhor mente para quê? Para eu ter tempo de descansar. Senão o povo não deixa, não. Eu tenho que mentir. Ah, não, eu não posso. Tem evento, estou dormindo. É uma mentira. Até na confissão eu já falei isso para o meu confessor. Falei, ó, eu estou mentindo, viu? Mas lá em casa eu não minto, para meus amigos eu não minto, mas para o povão em geral eu tenho que contar as mentiras. Quais as mentiras, padre? Para eu descansar. Eu tenho que descansar. E se eu falo, tal dia eu não posso, mas o que eu só faço de meia-noite às 6 da manhã? Coitada da Patrícia. Patrícia tá aí não, né? Patrícia que marca eventos fora para mim. Ela fala, padre, se a gente não cuidar do senhor, o senhor morre sem chegar nos 50. Porque eles olham a sua agenda do domingo. Missa 8, adoração 10, batismo 11h30. Missa à noite. Segunda, viagem. A pessoa liga. Queria chamar o padre para fazer uma pregação, uma missa domingo. Não, mas domingo não dá, domingo está muito cheio. Não, eu viajando do padre. Ele pode almoçar aqui, ele faz a missa prega às 3, volta. Ele chega de 9, 5h30, tem que tomar bênção para dar na igreja 6h30. Acho que a gente não descansa, não. Aí o que eu faço? Tem que mentir. Patrícia, pode mentir que eu te absolvo, eu confesso, te perdoo. Falei que eu tenho compromisso, porque não tem como, não. Mas agora,
Agora eu me desci a lenha, né? Deixa eu me elogiar. Mas coisas substanciais, com família, com amigos, coisas que envolvem Deus, que envolvem vida, eu estou me treinando a não falar mentira. Porque a gente acostumou de pequenininho a pequenas mentirinhas. Um dia desse, vou contar o contexto, mas eu estava com alguém da minha família e a pessoa me pediu uma coisa em tal horário. Eu não podia fazer a coisa em tal horário, eu podia fazer mais tarde. A pessoa achou que era má vontade. Aí eu disse, olha, eu não posso tal horário. Qual era a minha atividade? Era uma avaliação física. Eu achei que a pessoa ia achar ruim. Você não vai fazer isso para ir na academia, exercício? Eu falei, não, eu tenho consulta médica. Tá bom, então pode ser tal hora. Aí antes de sair eu fiz assim, ó. Eu olhei a cara da pessoa, coitadinha, ela assim, ó, acreditando. Eu falei, não posso. Eu falei, olha, você me desculpa, eu confundi. Por que você confundiu? Eu não tenho médico não, o meu negócio é avaliação física mesmo. Mas depois você pode fazer? Posso fazer. E fiz. Ó, a sensação de alívio. E isso foi com um amigo, uma amiga. Agora imagina, meus irmãos, você viver de mentira com o seu cônjuge, com a pessoa que você dorme, com a pessoa que convive com você. Você iludindo essa pessoa numa vida dúbia. A dor, escreva o que eu vou te falar. A dor da traição é muito maior que a verdade. Olha, não está dando mais, eu não tenho ninguém, mas do jeito que está, a gente já tentou e não deu, do que ir afastando, quando descobre, é uma dor. E por que a dor da traição é tão grande? Porque ela destrói a imagem que você fez da pessoa. Qual foi o instrumento que Jesus foi morto? A traição. Judas o traiu. Quer dizer, o pai arrumou para Jesus o que tinha de mais dolorido para que ele sofresse. É a traição. Então veja, meus irmãos, tantas coisas nós refletimos esta noite. Mas que eu já falei várias vezes. Se fôssemos resumir tudo o que eu disse, até os casos, uma palavra só melhoraria o seu casamento. Cuidado. Cuidado não é cuidado, mas a arte de cuidar. Comece cuidando do outro por você. Cuide bem do outro, começando a cuidar bem de você. Como? Da sua alimentação, tomar água, dormir bem, para que você tenha uma vida mais longa e com saúde. Não basta viver mais, é preciso viver com saúde. Aprenda a lidar com seus sentimentos. Coloque na sua cabeça que você erra. Aí você verá que o seu cônjuge erra também. De vez em quando a gente acorda chato. O seu cônjuge também. Quando você se cuida, você vai cuidar o outro. Quando você se entende, você vai entender o outro. Quando você se perdoa, você consegue perdoar o outro. Se vocês forem um casal de cuidado, vocês têm tudo para completarem 10, 20, 30, 50 anos juntos. Com sacrifício, com luta, vencendo barreiras. Mas acima de tudo, eu estou com você porque eu te amo e eu quero cuidar de você. Eu estou com você porque eu te amo, eu quero cuidar de você. Se há cuidado no relacionamento, certamente haverá as bênçãos do alto. Amém? Amém. Vamos elevar a Deus uma pequena prece, pedindo isso. Também você que está em casa, que vocês possam se amar. Um amor que se desdobra no cuidado. O marido atento e cuidando das necessidades da esposa. A esposa atenta, cuidando das necessidades do marido. Os dois juntos e bem conectados, atentos às necessidades dos filhos. Deus eterno e todo-poderoso, vou ver o teu olhar sobre os casais que aqui estão e tantos que nos acompanham em casa. Conceda ao Senhor o dom do autocuidado, para que eles estejam preparados para cuidar. Quando eu me cuido bem, eu estou me preparando para cuidar do outro bem. Coloca, Senhor, no coração de cada marido que está conosco, de cada esposa, o dom do cuidado. Cuidar das necessidades do outro, cuidar das dores do outro e não causá-las.
cuidar das feridas do outro e não incentivá-las. E diga no seu coração: eu quero isso, Senhor. Que o cuidado marque o nosso relacionamento conjugal. Recebi um dia desse um vídeo de um casal muito idoso. Ele já com seus 90, ela com 87, bem velhinhos. Eles estavam na praia. Ela sentada numa cadeira e ele pegava um baldinho de água e jogava nas costas dela, na cabeça. Uma senhorinha idosa, magrinha, e o marido idoso, cuidando. E não tinham ninguém com eles. Ou seja, eles passaram a vida inteira cuidando um do outro, com amor, com carinho, com fidelidade, com Deus. Coloca isso, Senhor, no coração dos vossos filhos. Eles formam uma só família. Os pais do seu cônjuge se tornaram seus pais. A família dele e dela é a sua família. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E que vocês possam dizer e viver: eu te amo, para sempre eu te amarei. Convido você, marido, abraça agora a sua esposa, traga a sua mulher para o seu aconchego, faça com seus braços como se fosse um ninho para ela e acolha a sua esposa. Que este amor, Senhor, seja abençoado por ti, porque foi amor que fizeram com que eles tomassem esta decisão, que olhassem na mesma direção, e é o amor que o sustentará neste matrimônio. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, Senhor, pelos casais que esta noite recebem esta palavra, que acima de tudo, a necessidade de serem cuidados por Deus. Um cuidando do outro e Deus cuidando dos dois. Conceda a esses casais, Senhor, o dom da oração, o dom da dependência a Ti. Obrigado, Senhor, pela graça derramada, pelos corações aqui presentes e tantos em casa, que repensaram a maneira de tratar o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, mas se Deus não derramar a sua graça, tudo será em vão. Mas o contrário também é igualmente. Se Deus derramar a sua graça, mas se vocês não fizerem a sua parte, também não será um caminho de sucesso no final. Eu digo muito que casamento são os dois aqui embaixo se cuidando e Deus lá do alto abençoando. Os dois aqui embaixo se cuidando e Deus lá do alto abençoando. Que o Senhor nos conceda a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.